Bom dia, bom dia, bom dia. Deus, Ele é sempre bom, sempre bom. Apesar de nós, Deus é bom. Nós vamos a mais um café e com certeza será um tempo muito poderoso. Eu desafio você a ir até o fim dessa ministração, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai usar a minha vida para falar o seu coração. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Portanto, você chegando agora aqui na live comigo, ao vivo, ou você que pega esse vídeo depois, assista tudo. Na verdade, a gente está numa série, uma jornada na Carta aos Gálatas que começou há um tempo atrás, algumas lives atrás. Eu não falo algumas semanas porque são 3 lives na semana. Mas há uma semana e meia mais ou menos. Acho que essa é a 5ª ministração. E eu te encorajo a assistir tudo e até o fim. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar de forma profunda ao seu coração. Costumo dizer que essa carta, ela destrava. Quando você tem um entendimento dessa carta, que é a Carta aos Gálatas, você tem um entendimento muito claro do pós-cruz, do tempo da nova aliança, do tempo da graça, do tempo do Espírito na terra, do Espírito que habita em nós. Então é extremamente importante você dedicar um tempo para estudar essa carta. E estão aqui as ministrações, desde quando a gente começou a introdução, parte 1, 2, 3, eu acho que essa parte 4. E nós já estamos aqui no 2º capítulo da Carta aos Gálatas. Eu queria ministrar. Sessão, que alegria te ver aqui. Abrimos agora a live aqui. Glória a Deus, Deus é bom. Muito poderoso ontem. Que Deus bom, né? Glória a Deus. Então, queridos, nós estamos aqui nessa série poderosa da Carta aos Gálatas. Deixa eu desligar aqui, peraí. Eu vejo essa carta como uma carta que é um divisor de águas. Uma vez que você compreende, bom dia Wagner, que alegria tê-lo aqui. Uma vez que você compreende o chamado de Paulo, por que Paulo foi chamado, para que Paulo foi chamado e por que essa carta, isso facilita muito você entender o tempo da graça, o tempo da nova aliança, o tempo pós-cruz. Isso facilita muito você ter a compreensão do Evangelho. Quando Paulo fala aos Romanos, ali no capítulo 10, Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo de número 17, ele fala que a fé vem pelo ouvir. Queridos, hoje tudo é por fé. Tudo é por fé. Não há nenhuma relação que você tenha com Deus se não for por fé. Por isso que ele abomina a imagem de escultura, porque a imagem de escultura você está vendo, então não é fé. Mas é por ver que eu creio. Não, Deus quer que você creia sem ver. Lembra de Tomé? Não é ver para crer, é crer para ver. Então, toda a nossa relação que nós temos hoje com Deus tem que ser por fé. Se não for por fé, é religião. Bom dia, pastor Lu, abençoado, que alegria te ver aqui. Acabamos de abrir a live aqui. Aleluia. Vamos lá. Tudo que você não faz por fé, Paulo chega ao ponto de dizer que é pecado. Olha só. Então, tudo hoje é por fé. A nossa relação com Deus é por fé. Talvez é o único versículo que está escrito em 4 lugares a mesma coisa. Ele está em Abacuque, está em Gálatas, está em Romanos e está em Hebreus. O meu justo viverá da fé. Ele repete até você ter essa convicção, essa certeza que a vida de hoje é a vida da fé. Aliás, a vida com Deus é a vida da fé. Então, na nova aliança, é tudo por fé numa obra que foi feita, não por fazer uma obra. Então, é tudo por fé numa obra que já foi feita. Então, a nossa relação com Deus deve ser baseada na confiança e na fé. A confiança se trata do caráter de quem fala, a fé no que foi falado.
Às vezes a pessoa fala para você e você não acredita. Uma outra pessoa fala a mesma coisa e você acredita, porque são caráteres diferentes e você conhece as duas pessoas. Então a nossa confiança está muito mais ligada a quem está falando. E a nossa fé está ligada no que foi falado. Então quem está falando? Bom dia, Wesley, que alegria te ver aqui. Bom dia, Mônica. Então quem está falando? Deus. A palavra é de Deus. A palavra é de Cristo. A palavra é da cruz. Então, a palavra, quem está falando, já está respaldado. Então, eu passo a crer no que está sendo falado. Só que lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, a palavra diz para nós, Paulo dizendo aos romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. De quem? De Cristo. Bom dia, Clodô. Parece que hoje é reunião de pastores, né? Cícero, Lu, Clodoaldo, que bênção. Então vamos lá. E mais os outros pastores que estão aqui. Então vamos lá, gente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus ou de Cristo. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Bom dia, Alés, que alegria te ver aqui. A palavra de Deus e a palavra de Cristo não é a mesma palavra. Não é, gente. Não é. Quando você vai pro original, mais uma pastora com a gente aqui, olha que benção, pastora Érica, minha amada esposa. Então vamos lá, tenta entender isso aqui. A Bíblia toda é a palavra de Deus, a cruz é a palavra de Cristo. E a Bíblia toda quer falar de quê? Da cruz. Desde do pecado, quando o homem peca, Deus já promete a cruz, não com todas as palavras. Mas ele fala para Satanás que viria aquele que ia esmagar a cabeça dele na cruz. Então eu preciso encontrar na Bíblia toda a cruz. Por isso que é mais fácil você entender a cruz na Nova Aliança, no Novo Testamento, porque fala muito mais de cruz, porque é pós-cruz. E o que te traz fé no... Opa, hoje é dia de reunião de pastor, tô falando aí. Mais um pastor com a gente, pastor Dudu, que alegria tê-lo aqui. Então, olha só. A palavra de Deus... Ai, Jesus. Entenda isso. A palavra de Deus, para muita gente, ao invés de trazer fé, traz incredulidade, sabia? Pastor, explica isso. Explico. A palavra de Deus é a Bíblia toda. Bom dia, Betinho. Que alegria tê-la aqui. A palavra de Deus é a Bíblia toda. Quando você lê a Bíblia, você está lendo a palavra de Deus. E se você não tomar cuidado, se você não tiver o entendimento da palavra de Deus, te traz mais incredulidade do que fé. Por quê? Porque é na palavra de Deus, que é a Bíblia toda, que você vai encontrar as condições para que Deus te abençoe. As condições para que você seja próspero, as condições para que você seja curado, e por aí vai. Só que o homem nenhum conseguiu cumprir todas as condições, que são as leis. Todas as bênçãos na palavra de Deus, na velha aliança, eram condicionadas. Ah, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, e por aí vai. Então, aí sim eu ouvirei do céu. A gente pode viver essa vida? Claro que a gente pode viver. Bom dia, Aline. Bom dia, Meire. Que alegria ver vocês aqui. As condições estabelecidas na Bíblia, na palavra de Deus, para que sejamos abençoados, são condições extremamente difíceis. Cumprir a lei, ninguém conseguiu cumprir. Se tornar justo, ninguém conseguiu se tornar. Geraldinho, que alegria te ver aqui, rapaz. Quanto tempo. Então, a palavra de Deus é a Bíblia toda. A palavra de Cristo é o pós-cruz. E por que Jesus morreu? Exatamente porque o homem não conseguiu cumprir a palavra de Deus. Não conseguiu cumprir a lei, que era a exigência para sermos abençoados. E aí o que acontece? Se você é alguém que é bom leitor de Bíblia e quer cumprir a Bíblia para ser abençoado, esquece. Você não vai cumprir. Não é a sua justiça, é a justiça de Deus. Não é por causa de você, é por causa de Cristo. Não é o quanto você paga preço para ser abençoado, mas é o quanto Cristo pagou.
Então, enquanto você estiver lendo a Bíblia, tendo entendimento que é o que você faz para ser, a incredulidade vai entrar. Sabe por quê? Porque você nunca faz o suficiente. Então você não faz para ser, você é e por isso você faz. Você é por quê? Porque Cristo morreu, pagou. Então você creu nele, você passou a se tornar filho de Deus. João 1,12. Então o que nós cristãos precisamos entender mais? O próprio nome já diz, cristãos. Nós precisamos entender Cristo. Nós precisamos saber sobre Cristo, ter a revelação do que Cristo fez por nós. E quando eu tenho uma consciência plena do que Cristo fez por mim, eu aumento a minha fé. Porque Ele já fez tudo por mim. E se eu aumento a minha fé, nada é impossível, porque tudo é possível àquele que crê. Agora, se eu não tenho a revelação do que Cristo fez por mim, ou de tudo que Ele fez por mim, eu sempre vou pensar que eu tenho que fazer mais alguma coisa. Que a minha bênção é na luta, é na prova, é na busca. E eu nunca, às vezes, busco o suficiente. A minha mente vai estar sempre pensando que eu deveria ter jejuado 1 hora a mais, eu deveria ter orado uma meia hora a mais, eu deveria ter buscado aquela vitória na madrugada, eu deveria ter ficado até mais tarde no monte, eu deveria ter me sacrificado mais, eu deveria ter ofertado mais, E começa aquela crise que gera a incredulidade, porque você vai estar sempre achando que você está devendo para Deus. Mas só que a gente esquece que a dívida já foi toda paga. Então, como é que você melhora em fé? Como que eu e você crescemos em fé? Quando a gente cresce na palavra de Cristo. Romanos 10:17. A palavra de Cristo está dentro da palavra de Deus, mas nem toda a palavra de Deus é a palavra de Cristo. Toda vez que você vê a lei, não é palavra de Deus, não é palavra de Cristo, é palavra de Deus. De um Deus que relaciona com o homem antes da cruz. Mas depois da cruz, a relação mudou. Não é mais uma relação da terra para o céu. Agora é uma relação do céu para a terra. O verbo veio para cá, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele pagou o preço por nós. Então, querido, hoje não é nada que você faz. É tudo que Cristo fez. É uma obra que já foi feita. E é nessa obra que quando eu creio piamente nela, eu tenho tudo que a obra fez por mim. Que é a palavra de Cristo. Amém? Bom, o que estava acontecendo com a Galácia? Exatamente isso. A igreja da Galácia, ela estava crescendo no entendimento da palavra de Cristo, porque Paulo foi chamado pós-cruz. Ele foi chamado no tempo de Cristo, no tempo do Espírito Santo, no tempo da obra consumada, no tempo de tudo pago. E aí então ele começou a ensinar essa palavra, que é a palavra de Cristo. E ele vai aos Gálatas e prega ali na Galácia, forma uma igreja, e aí vem os judaizantes, que eu já falei nas lives anteriores, que é uma jornada aqui, tá, gente? Para quem chegou agora, nós estamos numa jornada na Carta aos Gálatas, acho que essa aqui é a 4ª ou a 5ª ministração. Assista tudo que vai destravar. Vai ser o divisor de águas na sua vida no entendimento da Bíblia. Bom, então o que acontece aqui nessa carta? Paulo está escrevendo aos Gálatas para arrancar deles a lei que os judaizantes colocaram. Porque eles misturaram a graça com a lei. O que está acontecendo com a igreja de hoje? Exatamente o que aconteceu com a igreja da Galácia. E quando coloca esse pouco desse fermento, levé da massa. Quando você põe lei na graça, você acabou com a graça. Você acabou com a graça. Se alguém vier te dar sei lá, deixa eu pensar aqui. Você vai ganhar uma televisão de 70 polegadas, nem sei se existe, e que custa 4, 5 mil reais. Vai te dar na caixa essa TV. Só que essa pessoa chega para você e fala assim, me dá pelo menos 300 reais, porque eu tenho que pagar uma dívida ali e tal. Pronto. Aí você pôs um dinheiro no processo. Quando você põe um dinheiro na sua mente, você está sempre pensando assim, eu não ganhei, eu tive que pagar alguma coisa. Não foi de graça. Você sempre vai falar que não foi de graça, porque alguma coisa você teve que se esforçar. Você teve que pegar 300 reais do seu suor, do seu trabalho e dar. Aí a sua mente vai estar sempre pensando, não é de graça, não foi de graça essa TV. Toda vez que você assistir, você vai pensar, eu quase ganhei, mas eu não ganhei.
É assim que tem muita gente relacionando com Deus. Aí eu quase ganhei, quase foi de graça, mas se eu não jejuar, quase foi de graça, mas se eu não orar, quase foi de graça, mas até fala, foi de graça, mas se eu não buscar, aí começa o cis. E como nesse si a gente não faz o suficiente, é por isso que está cheio de incrédulo dentro da igreja. Porque é aí que a incredulidade entra. Porque nesse pouquinho que você pensa ser a sua parte, você não faz o suficiente. Mas onde está escrito que tem que fazer a sua parte? Tem gente que fala assim, está na Bíblia. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Não existe isso na Bíblia. Principalmente na Nova Aliança. Está tudo consumado. E ao contrário, quando você tenta fazer um pouco para merecer, você complicou a graça. Aí você não consegue entender por que aquele não faz nada e recebe. Porque ele está dentro da pura graça. O que aconteceu com a Galácia, querido? Exatamente isso. Houve uma mistura. Por isso que Paulo, um pouco à frente, vai dizer para eles assim, nós vamos ver isso aqui, vocês decaíram da graça. Eles decaíram da graça. A igreja tem decaído da graça. Tem muitos crentes hoje que já decaíram da graça. Porque a graça, querido, é o favor de Deus para um miserável pecador que somos nós. A graça é tudo. Jesus não fez uma obra mais ou menos. Ele não fez um sacrifício mais ou menos. Ele fez um sacrifício perfeito. Suficiente. Não há nada que você faça para aumentar, para melhorar esse sacrifício. Tem gente que acha que jejuar, por exemplo, vou falar do jejum aqui rapidinho. Tem gente que pensa que se eu jejuar, eu expulso os demônios mais bravos. Porque lá em Marcos 9 fala que a caça de demônios sai por causa de jejum. Então, se eu jejuar, eu tenho que me preparar para expulsar demônio. Você está querendo ajudar a graça. Você está querendo fortalecer a cruz. Você está querendo dar uma ajuda para a cruz. Não, se eu me preparar, se eu... Oi, Jesus. Se eu... Não tem nada a você. Não tem nada a você. Aí a incredulidade entra, porque às vezes você vê um demônio manifesto, você fala assim, não, eu não estou jejuando, tem tanto tempo que eu não jejuo, eu não oro. Aí a pessoa continua endemoniada lá por falta de entendimento. Porque veja, mas está lá, pastor, escrito, está quase desse jeito. A obra da cruz ela é completa. Então, Jesus já derrotou Satanás, independente de seu jejum ou não. Jesus já derrotou o Lúcifer virado Satanás, diabo, seus demônios, já derrotou o pior demônio, independente de seu jejum. A cruz derrotou todos os demônios. Todos os demônios. Mas a Bíblia está dizendo que há demônios, há caça de demônios, que só se expulsa com jejum e oração. Não está dizendo caça de demônios. Está dizendo casta. Tem tradução que eles colocam os demônios entre colchetes, é como se fosse uma dúvida de Jesus ter falado de demônios. Mas na tradução original não fala de demônios. Essa casta. E que casta é essa? Casta da incredulidade. Os discípulos perguntam para ele, como que a gente não conseguiu? Por que a gente não conseguiu expulsar? E Jesus responde, por causa da vossa incredulidade. Então o assunto ali não era os demônios que já tinham ido embora, mas é a questão da incredulidade. Então eu jejuo para ficar mais forte, para expulsar demônio? Não, eu jejuo para acabar com a minha incredulidade. Porque o jejum me relaciona melhor com Deus. E quando eu me relaciono melhor com Deus, eu me relaciono melhor com a cruz. Quando eu me relaciono melhor com a cruz, eu sei que está tudo pago. Eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que eu sou invencível nele. Gente, vamos compartilhar aí? Chama a turma aí para estar com a gente. Tem gente aí que está acordando agora. Então vamos lá. Você que está com a gente aqui, não custa nada. Clica aí nesse aviãozinho e vai aí. Chama pelo menos uns 10 aí. Sei lá quantos vai aparecer para você aí. O que aparecer, vai clicando, vai marcando. Vai junto comigo para a gente não perder nada. Eu estou fazendo aqui. Você faz aí também. E a gente dá um enviar para essa turma aí. Nós vamos ter mais gente assistindo com a gente aqui. Tá bom? Pode ser? Vai lá rapidinho. Bom, já marquei uns 20 aqui. Ó, pronto, enviei. Faz também aí. Então, querido, entenda isso de uma vez por todas. Não é nada que você faz. É o quanto você crê numa obra que foi feita e está consumada. Pastor, você está mudando de assunto? Não, estou no mesmo assunto. Porque foi exatamente isso que aconteceu com a Galácia. A Galácia pensou que tinha que fazer alguma coisa. A igreja da Galácia pensou, opa, eles aprenderam
de Paulo que não tinha que fazer nada, que já estava tudo consumado, é pela graça, nós somos salvos pela graça, somos abençoados pela graça, somos poderosos pela graça, vencemos o pecado pela graça, é tudo pela graça. Não é nada que a gente faz. Era antes, mas depois da cruz, não, Cristo fez. Perdão. E aí, então, eles começam agora a ter esse infiltrar da lei. E aí Paulo escreve essa carta. E nós já estamos aqui no capítulo 2. Você que não seguiu para trás, veja depois. E Paulo aqui, veja depois. E Paulo aqui, aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 5, nós paramos aqui, tá, gente? Ele fala assim, aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Querido, ele está falando do filtro aqui. Ele está falando de um filtro. A partir do momento que você tem a convicção da sua fé, use o filtro. Use o filtro, sabe por quê? Nós estamos vivendo o tempo da informação. Você abre o seu celular, você abre Instagram, você abre Facebook, você abre um canal de YouTube, você está vendo tanta informação, é uma chuva de informação. Você está me assistindo aqui? Talvez você tenha aí no seu próprio Instagram, mas muitas pessoas que estão também ao vivo. Aí você sai daqui, vai lá, clica no outro ao vivo, está fazendo o quê? Pregando a palavra. Você clica no outro, tem a palavra de novo. É tanta igreja na sua rua, no seu bairro. É tempo de informação. E a gente precisa do filtro. Tem muita gente que não avança na revelação da nova aliança, da obra consumada, porque me ouve e ouve mais um monte. Então, assim, você precisa decidir. Não estou dizendo que você tem que me ouvir. Mas se esse assunto é interessante para você, se você está recebendo uma revelação sobre esse tema da nova aliança, da graça, fica aqui. Fica quieto aqui. Porque daqui a pouquinho você ouve uma outra ministração de uma outra linha que tem lá, sabe, a mensagem subliminar, quando é subliminar da velha aliança. Que você tem que fazer alguma coisa, que você tem que orar e buscar mesmo e pagar preço. Não é que a gente não ora, não me entenda mal. Mas eu não oro para receber nada, eu oro para determinar o que já é meu. Eu oro para liberar palavras, liberar som sobre as situações da minha vida, onde o meu Deus deu o Filho dele, que é o meu Cristo, para pagar tudo por mim, para me fazer mais do que vencedor. Então, assim, essa chuva que a gente tem hoje de informação posso dizer também de conhecimento, tem trazido muita confusão. Sabe, é como você pega uma estrada, você está indo no sentido, aí depois você ouve uma outra ministração, você volta para outro sentido, aí depois lá você ouve uma outra, você volta de novo para o mesmo sentido, você fica naquele vai e vem e não tem destino, chega a lugar nenhum. Então o que de fato você crê? Você crê que de fato está consumado, está pago, que Jesus já morreu por nós, que esse tempo é o tempo da graça? Então busque conteúdos nessa linha. Filtre o que você está ouvindo, vai filtrando. Até mesmo tipos de louvores. Há louvores que são louvores da velha aliança, que não dá para louvar. Eu não vou citar louvores aqui, mas tem hinos que não dá, que a letra não dá. Às vezes a pessoa está cantando, não está nem percebendo o que ela está falando. Eu não vou tomar tempo para falar disso aqui. Um dia a gente pode abrir uma live e falar só de louvor, irmãos. Mas tem uns que, pelo amor de Deus, não dá. Não dá, gente, não dá. Então, assim, se você não filtrar, então a partir do momento que o Senhor está te trazendo essa luz, essa revelação da graça, da nova aliança, desse tempo tão maravilhoso, de uma obra consumada, que não é meritocracia, é graça, é favor de Deus, é a bondade dele, é tudo por causa dele, vem dele, ele é fonte de tudo. Então começa a filtrar tudo que você ouvir diferente, senão você não cresce no entendimento. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ele esteve, nesse momento aqui, ele estava em Jerusalém, com Tito e com Barnabé, e ali os irmãos que já estavam ali infiltrados, que estavam ali no entendimento da graça misturada com lei, ali em Jerusalém, que eram os judeus convertidos, que tinha a circuncisão, que tinha os princípios da Torá, e que não queria abrir mão desses princípios. Então eles começaram a tentar confundir Tito, que estava ali entre eles. E aí Paulo vai dizer assim, que eles estavam ali infiltrados, tentando roubar a nossa liberdade. O texto está dizendo no versículo 4. Estava tentando roubar a nossa liberdade. Porque, querido, o evangelho é liberdade. Tem gente que pensa que o evangelho é prisão, e muita gente não se converte por isso. Não, cara.
Não, 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 não. Evangelho é liberdade. A gente é santo, livre, de forma livre. A gente obedece de forma livre. A gente ama de forma livre. A gente vai para o culto de forma livre. A gente ouve as músicas evangélicas de forma livre. A gente é livre. A gente é livre. A gente não está numa prisão chamada religião. Nós estamos no Evangelho de Cristo que nos libertou. A gente não faz, não é porque não pode. A gente não faz porque não quer. E a gente precisa ter esse entendimento, essa revelação, essa luz que Deus nos chamou para a liberdade. E tem muita gente que quando a gente fala a palavra liberdade, pensa que é para pecar. Não, é liberdade do pecado. Nós temos uma nova vida, uma nova essência, uma nova natureza, uma nova identidade. Por isso nós temos um novo fruto, um novo comportamento. E fruto dá de forma natural, não é de forma forçada. É prazeroso ser cristão, é prazeroso ter Cristo, é prazeroso servir Cristo, é prazeroso se entregar a Cristo. A gente tem prazer até morrer por Cristo. Isso é liberdade. A lei te aprisiona, mas a graça te liberta. E Paulo então fala que ele estava querendo, espiando a liberdade deles. E aí o texto diz que mesmo que eles estavam ali tentando convencer Tito de que ele tinha que circuncidar, Paulo fala assim, aos quais nem ainda por uma hora nós cedemos em sujeição. Isto é, nós filtramos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Está dizendo assim, para que a gente mantivesse, olha esse entre vós aqui. Ele podia dizer assim, mas para que a liberdade do evangelho, olha isso aqui, permanecesse entre nós. Não, mas ele já estava pensando no próximo. Querido, quando você tem essa libertação, quando você tem essa revelação da nova aliança, você será um instrumento de verdade para outros. Por isso que vale a pena você mergulhar. Se eu estou aqui ensinando para você hoje nova aliança, graça, obra consumada, é porque eu mergulhei um tempo atrás, mergulhei nesse aprendizado, eu filtrei, até eu despojar dessa velha aliança, até que realmente reconstruísse em mim o meu entendimento, para que hoje eu pudesse compartilhar. Então Paulo está dizendo que ele filtrou tudo, ele não deixou, ele não cedeu ao outro evangelho, para que essa verdade permanecesse entre vós. Isto é, para que eu hoje tivesse esse ensino, para vocês também usufruir dele. E Paulo continua dizendo, então vamos aqui, vamos em frente. Aí Paulo fala assim agora, ora, daqueles que pareciam ser alguma coisa, está falando lá dos crentes que estavam lá em Jerusalém. Quais outrora tenham sido, nada me importa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Querido, você precisa ser essa pessoa, que quando você tem a revelação da obra consumada, você precisa filtrar. De modo que tem gente que é assim, é triste isso. Crente. Ah, meu Deus, como dói. O importante é estar falando de Deus. Para. Cresça, pelo amor de Deus. Se está falando de Deus, tá bom, pastor. Eu ligo o WhatsApp, eu ligo aqui um vídeo no WhatsApp, eu ligo aqui o Instagram, o Facebook. Está falando de Deus, eu estou ouvindo. Perdão, menino. Está na hora de crescer. Não é assim, não é toda comida que presta. Então você precisa tomar esse cuidado, precisa filtrar o que você está ouvindo. Não é para você se tornar um crítico, é para você guardar o seu coração. Sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Tem tradução que Provérbios 4:23 fala, guarde as entradas do seu coração, porque é dele que vai proceder a saída. O que entra, depois sai. Então, se você está deixando entrar água suja, vai sair água suja depois. Você vai compartilhar água suja. E aí, queridos, ele fala assim, ó, nada me acrescentaram. Ó, eu estou em Gálatas, eu estou em Gálatas capítulo 2, agora eu estou lendo o versículo 6, tá? Terminei o 6, tá? Gálatas 2:6. Olá, Ben, que alegria te ver aqui. Então vamos lá, gente. Gálatas 2:6. Agora olha o 7, ele fala assim, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, que era o evangelho de Paulo, da graça, me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então Pedro, ele foi chamado antes da cruz, circuncisão. Paulo foi chamado depois da cruz, incircuncisão.
Pedro foi chamado um evangelho que foi muito mais voltado para o judeu. Paulo foi chamado para um evangelho que foi muito mais voltado para o gentil. Eu e você, a maioria de nós somos ex-gentios. Gentios convertidos ao cristianismo. Então o evangelho de Paulo é o evangelho que mais nos acrescenta, que é o evangelho pós-cruz. E aí ele está falando aqui, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, aí ele fala, porque aquele que operou a favor de Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em meu favor para com os gentios, que é o apostolado da incircuncisão. Pastor, o que é a circuncisão e a incircuncisão? A circuncisão é algo voltado para a lei, que o homem tinha que circuncidar o prepúcio do seu pênis para ali fazer um voto de sangue, e aquele corte que fazia ali é um derramar de sangue, onde o homem fazia alguma coisa. Só que eu não vou aprofundar aqui também por causa do nosso tempo sobre a circuncisão. Mas era no tempo da lei e não no tempo da graça. No tempo da graça o sangue já foi derramado. Então vamos lá. Aí ele fala assim, e quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, Cefas é Pedro, Tiago, Pedro e João, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destras da comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então ele está dizendo o seguinte, depois que eles entraram no acordo ali, dessa da comunhão, pegar na mão do outro. Então tá bom, Paulo, vá para o evangelho da incircuncisão, que nós vamos continuar aqui com o evangelho da circuncisão. Quando você assistir as outras lives, você vai entender muito melhor o que estamos falando aqui, que eu vim falando sobre isso aqui. Bom, recomendando somente que nos lembrássemos dos pobres, os que também procurei fazer com diligência. O que também procurei fazer com diligência. Aí ele continua. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe na cara. Ele está contando aos Gálatas um pouco do que aconteceu entre ele e Pedro. Resisti-lhes na cara. Cadê? Porque era repreensível. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. Assim é a gente, mano. A gente tenta ser quem a gente não é. A gente tenta ter uma justiça própria quando a gente não tem justiça nenhuma. E aí a gente acaba caindo nessas fraquezas. O que Paulo está falando aqui aos Gálatas? Está falando que Pedro, ele pregava o evangelho somente a judeu, ele via ainda o gentil como imundo, ele ensinava o modelo da circuncisão, e olha o que está acontecendo aqui. O texto diz para nós, pois antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Era imundo, mas comia com eles. Mas quando eles chegaram, foi se retirando. Aí, quando ele viu que o judeu estava chegando, e ele estava na mesa do gentil, ele se escapou. Pedro, hein? Pedro. E aí e Paulo viu essa cena. E aí olha o que diz o texto. Ele se apartou, olha só, temendo os que eram da circuncisão, que eram os judeus convertidos. Aí ele fala assim, e os outros judeus também dissimularam com ele. Tinha mais. De modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então Barnabé já estava caindo nessa onda deles. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, perante todos, se tu sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, como é que obrigas, olha a obrigação, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentro dos gentios, sabendo que o homem, aí ele começa, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Então eu e você, nós não somos justificados pelas obras da lei. Ninguém é justo porque cumpre a lei, porque ninguém cumpre a lei toda. Então você não se torna perfeitamente justo. Mas você sabia que eu e você somos perfeitamente justos? Nós somos 100% justos?
Ah, não sou, então é aí que entra a incredulidade. Porque se você pensa que você não é, na hora que você vai orar, o que é que você pensa? Não mereço tanto assim. E você não merece tanto assim, entrou a dúvida. Por que que eu e você somos 100% justos? Por que que nós somos perfeitamente justos? Porque a justiça de Cristo foi dada a nós e o nosso pecado foi dado a Ele. Então eu e você, nós somos justos, não é porque a gente faz boas obras, não é porque a gente não peca, não é porque a gente obedece, não. Porque se você pensar assim, você é quase justo. Porque a gente erra todo dia, toda hora. Então, bom dia, Márcio, que alegria te ver aqui. Então nós não somos justos porque nós fazemos alguma coisa para nos tornar justos. Nós somos justos porque Cristo nos justificou. Houve uma troca no Calvário. Quando Jesus morre naquela cruz, ele se faz pecador por nós e nós fazemos justo. Nos tornamos justos por causa dele. Então houve uma troca. A justiça dele veio para nós e o nosso pecado foi para ele. Então é por isso que nós somos justos hoje. Porque a justiça de Jesus veio para nós. E o nosso pecado foi para ele. Houve uma troca. Ele morreu uma morte que era nossa. Nós vivemos uma vida que é a vida dele. Então, como ele foi uma vida justa nessa terra, nós somos justos. Então, você é 100% justo. Você é 100% justo. Não, pastor, não tem lógica. Você é 100% justo. E você precisa estar diante do Pai nesse entendimento. Que você é justificado nele, você é glorificado nele, você é regenerado nele. Tudo é ele quem fez em você. Não é nada você. Então não há muro entre você e o Pai. Há ponte. E essa ponte se chama Cristo. Não deixa o muro da incredulidade entrar, quando na verdade deveria entrar a ponte, que é Cristo. Que é a fé em Cristo. Então não há nada que possa impedir você de receber qualquer coisa de um Pai que tem um amor por você incondicional, que vê você justo, que vê você santo, vê você como filho de Deus. Você foi reconciliado, justificado, regenerado, glorificado nele, na obra de Cristo. Por isso que ele fala que tudo que você vai pedir, peça no nome dele, porque é no nome dele que você se torna ele. Eu deixei uma procuração no Brasil com todos os poderes. Essa pessoa, quando vai em algum lugar fazer alguma coisa, ela é eu lá. Porque eu dei a ela todos os poderes do meu nome. Então foi dado a você todos os poderes. Então nós somos Jesus nessa terra. Nós somos justos nessa terra. Porque somos bons, repito, não, é o contrário. É porque não somos bons. É porque Ele é bom. Ele nos justificou. Então Paulo começa aqui agora. Ele fala, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Isto é, você não é justificado porque você fez alguma coisa, obedeceu, cumpriu. Não. Mas pela fé de Jesus Cristo, também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo. Então nós somos justificados por uma fé que é o próprio Cristo que colocou em nós. Fé de Cristo. E não pelas obras da lei. Pois pelas obras da lei, nenhuma carne, vamos traduzir, nenhum humano, ninguém será justificado. É o que está aqui. Pelas obras da carne, pelas obras da lei, por alguma coisa que você faz, obra, fazer, você nunca será justificado. Presta atenção. Então, a minha santificação, a minha obediência, a minha fidelidade é um comportamento que é um fruto e não uma obra. Então você não é santo porque você se sacrifica para ser santo, não a obra que você faz. Você não obedece por uma obra. Você obedece por um fruto. Todas as pessoas que se santificam, obedecem, faz alguma coisa para Deus baseado numa obra que ela faz, ela cansa de fazer. Não tem raiz forte. Porque tudo que eu faço por esforço, eu vou me cansar. E é por isso que tem tanto desviado hoje. Tem gente que não suporta a igreja mais. Tem gente que não aguenta a igreja mais. Por quê? Porque fez, quando estava na igreja, por esforço, por sacrifício. Não é que é errado, mas é mal. Tá entendendo a diferença? É mal pra gente, é mal para relacionamento, é mal para o céu, é mal para a cruz.
Não é assim. Não é assim. Tanto é que depois nós vamos ver no capítulo 5, Paulo falando nesse contexto ainda, porque isso tudo aqui é um tema só, essa carta. Ele fala assim, as obras da carne são. Aí ele vai falando das obras. São as obras que os homens pecadores fazem e que a gente às vezes faz. Obras. Aí é ação sim. Tudo que a gente faz contra Deus, contra o nosso próprio corpo, contra as pessoas, é obra. Aí é uma ação nossa de fazer. Mas olha só que interessante, quando ele vai falar da parte do Espírito, ele não fala obra, ele fala fruto. Ele fala assim, as obras da carne, a ação nossa mas o fruto do Espírito, isto é, fruto dá de forma natural. Deus quer que eu e você demos frutos de santificação. Não é obra de santificação, não é obra da lei, de obedecer uma lei, é um fruto. O fruto é de forma natural. A árvore não se mata para dar fruto. Na sua estação própria ela frutifica. Um leão não cruza com a leoazinha, com a leoa, e dá o leãozinho não, agora eu vou ter que ter uma relação com a leoa. Um homem, meu Deus, eu vou ter que ir para a cama com a minha mulher para dar fruto, filho. Contrário, é prazer. Já reparou isso? Os frutos são dados no prazer. Quando a gente consegue separar, entender essa graça, você consegue dar frutos de santificação, frutos de obediência, frutos de fidelidade. É prazer. Aí se torna prazeroso ser cristão. Se torna leve ser cristão. Porque você faz por prazer. Você dá no prazer. Quando é que você dá o fruto no prazer? Quando você entende que o fruto que dá em você é porque a graça está em você, é porque Cristo está em você, é porque essa obra foi feita em você, porque é tudo Cristo. Paz, Webers, que alegria te ver aqui, que é tudo Cristo que faz através de nós. Quem está entendendo, dá um amém aí. Amém? Amém? Glória a Deus, Deus é bom. Quem está entendendo, clica no coraçãozinho, clica aí no foguinho, compartilha. Não por mim, querido, não por mim. Nada sou eu, mas porque você pode alcançar outras pessoas. O algoritmo do Instagram entende que quando você está compartilhando, quando você está clicando no coraçãozinho, no foguinho, é porque o tema está relevante. E aí ele mesmo compartilha depois, ele vai compartilhar para mais pessoas. Então faça isso. Então, frutos são resultados de um relacionamento muito bom. Fruto não é comportamento, é fruto, que acaba sendo um comportamento, mas é frutificar. E a gente frutifica de forma prazerosa, gente, quando a gente entende isso. Mas vamos continuar. Então, Paulo fala que não é por obras da lei que nós somos justificados. Não é por obras, gente. Não é obra. Não é. É pelo próprio sacrifício da cruz. É Cristo que nos justifica. E ele continua. Ele fala assim, mas se procurando ser justificados por Cristo, nós mesmos somos também achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Ele está dizendo o seguinte, se nós procuramos ser justificado por Cristo, nós mesmos somos também achados pecadores. Tipo assim, mesmo que Cristo nos justificou, a gente ainda peca. Mas por que a gente ainda peca é que Ele nos justificou? É o filho que não consegue. Eu tenho um filho de 4 anos que estava tentando carregar uma sacola de compras ontem. Deixa eu levar, papai. Pegou no porta-malas, já ia levar. Andou 10 passos, eu estou vendo ele lá naquela luta. Eu falei, filho, dá pro papai. Aí ele tentou mais um pouquinho. Não, papai, eu levo. Pensa no menino que tem um espírito de ajuda. Um espírito prestativo. Aí eu levo. Ele andou mais uns 3 passinhos. Eu vi que ele estava torto com a sacola. Falei, vem cá, filho, deixa o papai levar. Aí ele foi, me entregou, eu peguei e levei. É isso que Cristo fez por nós. Ele viu que estava pesado demais a lei. Tá? A gente não estava aguentando, a gente humanos não estava aguentando. E ele falou, vem cá, deixa eu pagar, deixa eu carregar isso aí. Lembra quando ele fala, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar. Então ele fez essa troca, ele pegou tudo. Então, nós somos justificados, exato. Querido, quando você pecar, era para ser o contrário. Quando você pecar, aí que você era para falar, eu sou justificado mesmo. Por quê? Porque você começa a ver que você é ilimitado, você é impotente. Você, pessoa humana, como Paulo fala, falando como Saulo,
O bem que eu quero fazer, se eu não faço, é aquela velha natureza que tenta se levantar. Mas o mal que eu não quero fazer, se eu faço. Não sei se eu falei certo aqui, é trocado. O bem que eu quero fazer, isso. Quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. Ele está falando do Saulo. E é quando você realmente falha, você peca, você não consegue vencer o pecado, é aí que você tinha que pensar, eu sou justificado. Por quê? Porque é aí que você começa a entender que só podia ser por isso que Cristo morreu. Porque a partir do momento que você tem justiça própria, que você se acha merecedor, que você é o bom, que você não falha, que você não peca, aí que você começa a anular a cruz. Porque você pensa que você faz sozinho. Isso é de uma forma inconsciente, tá, gente? Porque você nunca anula a cruz como cristão de forma consciente. Mas de forma inconsciente você pensa que você é bom. E a primeira coisa que começa a acontecer com você é que você começa a ter uma visão de condenação. Você se torna uma pessoa que condena mais. Você olha menos pela graça as pessoas. Porque você não está conseguindo olhar nem você pela graça. Que dirá olhar para o próximo. Então você começa a condenar as pessoas, criticar o erro delas, a falha delas. Você começa a ser mais exigente. Isso não é bom. Eu costumo dizer que de todas as duas formas nós estamos num mato sem cachorro. Já ouviram essa linguagem? Mato sem cachorro? Se você é santo demais, se você obedece demais, se você é zeloso demais, cuidado para você não cair na justiça própria. De pensar que você é alguma coisa. Lembra do fariseu orando? Cuidado. E se você só peca também, é um perigo. Parece que você nem se converteu, não conheceu a obra da cruz e uma graça poderosa que te dá domínio sobre o pecado. Então, de todos os dois lados está ruim. Qual o lado bom? É quando você entende a revelação, por revelação, essa graça. E aí você se fortalece nessa graça, você vive uma vida como alguém que se pensa que vive da justiça própria, porém você entende que é a graça. Você domina o pecado, você governa o pecado, porém você sabe, é a graça. Esse é o ponto. Então vamos continuar mais um pouquinho aqui. Quem está entendendo, dá um amém aí. Se não está entendendo, fala. Se quiser perguntar, pode perguntar. Aleluia. Vamos lá. Aí no versículo 17 fala assim: mas se procurando ser justificado por Cristo, nós mesmos somos também achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? Isto é, Cristo fez essa obra na nossa vida para a gente ficar vivendo o pecado? De modo nenhum. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, construo-me a mim mesmo também transgressor. Ele está dizendo, eu não posso continuar pensando com essa mentalidade que é alguma coisa eu. E ele continua dizendo, ele fala, pois eu, pela lei, eu morri. Para a lei. Eu, pela lei, morri para a lei. Nós vamos entender isso melhor em Gálatas 3, que vai ficar para semana que vem. Semana que vem não, quarta-feira, depois de manhã. Nós vamos entender isso aqui com mais profundidade. O que Paulo está dizendo? Porque eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Isso é muito poderoso quando entendido. A lei, ela só vale para o transgressor. Ela não vale para quem já tem Cristo. Eu vou explicar isso aqui, talvez, na quarta-feira, tá, gente? Aí no versículo 20 ele fala assim, estou crucificado com Cristo. No entanto, eu não vivo mais. É isso que você precisa entender. Que quando Cristo morre, ele morre pela lei e para a lei. Ele cumpre a lei e os profetas. Então, quando eu me crucifico com Cristo, eu também cumpri a lei. Se Cristo cumpre a lei, na sua crucificação, ele paga por toda a lei, todo o malefício da lei, todo o descumprir da lei. Então, mesmo ele cumprindo, ele paga, ele encerra a lei. Porque pagou. Quando você paga uma dívida, você paga de novo? Ele pagou a dívida do ser humano. Ele encerrou a lei ali. Só que por que ainda a lei é boa? Porque nem todos têm Cristo. E ela é boa para quem não tem Cristo. Mas ela não é boa para quem tem Cristo. Porque quando você quer viver a lei, você não tem Cristo. Você pode ser um crente.
Mas se você quiser viver a lei, você ainda não tem Cristo. Porque Cristo é o fim da lei. Romanos, capítulo 10, versículo 4, fala que Cristo é o fim da lei. Mas nós vamos deixar para quarta. Quarta, eu sei que está lá em Gálatas 3, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre lei e graça. Mas vamos lá. Aí Paulo fala nesse entendimento, então, eu já estou crucificado com Cristo, no entanto. Portanto, eu não vivo, mas eu sim. Ô Jesus, de novo. Eu estou crucificado com Cristo, vírgula. No entanto, eu vivo, mas não sou eu, e sim Cristo vive em mim. Tem muita gente que pensa que esse texto é no entendimento de você abrir mão de tudo para servir a Deus. Pode ser também, mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que ele encerrou a lei com Cristo. Ele encerrou esse tempo de viver por lei. Ele era da lei. Ele era um judeu zeloso, perseguidor dos cristãos. Só que quando ele entendeu a obra da cruz, ele se crucificou. Ele entendeu a morte de Cristo nele. Por isso que ele fala, eu estou crucificado com Cristo. Aquela lei que Cristo pagou, está pago em mim. Eu não vivo mais ela. Eu não preciso dela, é isso que ele está dizendo. E é claro que ele tinha uma vida tão entregue que ele vivia, sim, uma nova vida. E aí ele fala assim, no entanto, eu vivo, mas não eu. E sim, Cristo vive em mim. Em outras palavras, ele está dizendo, não mais a graça, a lei vive, mas a graça agora vive em mim. Aí ele fala assim, e a vida que agora vivo na carne, não é carne de pecado, é carne de corpo, nesse contexto. Vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele está falando de um corpo que vivia na graça, que vivia na lei, agora vive na graça. Um corpo que tinha o seu sacrifício próprio, que tinha a sua justiça própria, agora não é mais próprio, é o corpo de Cristo, é a vida de Cristo. É o Cristo que habita nele e que se entregou por ele. Aí ele fala, eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Esse que é o problema. Para muita gente, Cristo morreu em vão. Porque ele pensa que é o sacrifício que ele faz, é a obra que ele faz, é o preço que ele paga. Então, para você, querido, foi em vão. Não é nada que você faz. Não é absolutamente nada que você faz. É tudo que Cristo fez. Pastor, mas não 90% pelo menos, 10 mil, eu tenho que fazer alguma coisa. Não faça. Só creia, só creia, só creia. Pastor, então depois que eu creio, eu tenho esse entendimento, essa revelação, essa maturidade, que de fato é tudo Cristo. E aí? Aí você faz. Só que agora você faz por uma outra consciência, não por uma consciência do que você precisava fazer, mas a consciência de um amor que você agora experimenta. E por isso você faz. Por isso que as obras serão testadas, e muitas delas, né, a Bíblia diz que serão testadas no fogo, Paulo fala, e muitas serão obras de madeira, palha e feno. São aquelas obras que você faz pensando que é por fazer que você é justificado, por fazer que você é reconciliado, por fazer que você é salvo, por fazer que Deus te abençoa. Obras de madeira, palha e feno. Está faltando entendimento. Você não faz nada disso para ser. Você faz isso tudo porque você já é. Você não faz nada disso para ajudar a cruz. Você faz tudo isso porque você entendeu o que a cruz já fez. É um processo inverso. Então não é nada que você faz para merecer alguma coisa de Deus. Você faz porque você é justo. Você faz porque Cristo te justificou, porque a obra da cruz fez por você. Foi tudo feito pela cruz. Está tudo consumado. A nossa motivação tem que ser correta. Tem que ser correta. Gente, essa carta aos Gálatas, eu estou aqui, já encerrei já o capítulo 2. Essa é a 5ª ministração. Então, assim, por que tem muita gente que não cresce no conhecimento? Porque não para aprender. Eu costumo dizer que tudo começa na fome. Você tem fome? Você vai para a mesa e come, não é? Você tem sede?
Você vai para a geladeira, pega água, ou no filtro, sei lá onde é, se é água fresca, se é água gelada, você vai e bebe, não é assim? Quando você tem fome, você tem uma ação que faz você ir buscar alguma coisa para matar a sua fome. Quando você tem sede, é a mesma coisa. Então, tudo começa na fome e na sede. Palavra de Deus é a mesma coisa. Se você tem fome, sede, seja a palavra de Deus, seja qualquer outro conhecimento que você quer, tem que ter fome. Porque a fome é o que te motiva a fazer. A fome é que te empurra, que te põe em movimento. Então, se você tem fome, ou se você tem sede, pronto. Aí você vai para o segundo momento, que é o tempo. Você tem que dedicar tempo. Sai um pouquinho do entretenimento. Pega essa série, assista ela. Tá lá, tá aqui nos vídeos aqui. A primeira parte é a introdução. Tá lá. Tá lá. Carta aos Gálatas, introdução. Cada ministração é mais ou menos 1 hora. Assista a introdução. Depois você assista a parte 1, parte 2, parte 3. Essa é a 4 ou a 5, eu vou ver. Mas assista, ouça, mas para tudo. Para tudo. Eu sei que o espírito da distração está demais nos dias atuais. É muito entretenimento. Então, para, querido, 1 hora por dia. Atualize. Eu não tenho nas terças e nas quintas, então dá para atualizar. Só segunda, quarta e sexta. Atualize, porque essa carta, querido, eu estou falando aqui em toda a ministração, destrava, te leva para um outro nível de entendimento da cruz, da obra da cruz, da nova aliança, do pós-cruz, do tempo da graça, do tempo do Espírito, que é o tempo que eu e você tivemos o privilégio de nascer. Com certeza vai descortinar, perdi a palavra. Achei. Vai desconstruir muitas coisas na sua vida. E o melhor, para a liberdade, para o bem. E eu vou dizer uma coisa para você. Vou usar uma linguagem que todo mundo entende. Você vai ser mais crente ainda. Acredite. Quanto mais você tem a revelação dessa graça, mais leve fica e mais crente você fica. Por incrível que pareça. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Gente, eu percebo que a maioria das pessoas chega aqui nessa live depois de meia hora que a gente começou. 8 horas no Brasil. Eu não sei se esse horário de 7h30 tá bom. Se não tiver bom, me chama no direct depois, dá sua opinião. Porque se puder ser 8 horas, para mim é tranquilo também. Para mim qualquer horário aqui dá. Qualquer não, né? Mas 8 horas para mim também dá. De repente a gente começa de 8, vai de 8 às 9 essa live. Se achar melhor esse horário 8 às 9, depois você me fala aí, a gente muda essa meia horinha aí, porque a nossa ideia é ter mais pessoas conectadas com a gente aqui também. É claro, pode assistir depois. Se Deus falou seu coração, primeira coisa que você vai fazer, agora que você pode fazer, compartilhe o máximo que você puder. Máximo. Dispara essa ministração para o máximo de pessoas. Pega ela, joga lá no grupo de WhatsApp também, que você tem. Joga no máximo de lugar que você puder. Vamos compartilhar o que Deus falou aqui, tá? E também assista as outras ministrações se você não assistiu. No mais uma semana poderosa. Em nome de Jesus, porque já está consumado. Se aproprie dessa semana de vitória. Onde você colocar a mão vai prosperar. Porque está consumado. Porque não é nada que você faz para merecer. Cristo já pagou para você ter uma semana poderosa. Já está tudo consumado. Se você merecendo ou não, Ele já pagou. Já está tudo consumado. Amém? Então é que vocês tenham aí uma semana poderosa. Quarta-feira, por enquanto no mesmo horário, até o pessoal dar a sua opinião. A Mônica já falou que 7h30 é um horário muito bom. Mas eu quero ouvir outras opiniões também. Pode me chamar no direct depois. E até quarta-feira, no mesmo horário, 7h30 aí do Brasil, a gente se encontra para mais uma ministração dessa carta tão poderosa. Não falte, porque o capítulo 3 é muito bom. É um dos melhores capítulos da carta aos Gálatas, que vai descortinar. Deus é bom. Até quarta.